Cumprimento os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar sobre o seguinte tema: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 até 18, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesses versículos aqui, eles estavam indagando, né? Quem era Jesus, né? Uns disseram quem era o Filho do Homem. Uns disseram que um era João Batista, o outro era Elias, o outro era Jeremias, ou um profeta. Mas Pedro, que era chamado de Simão Barjonas, né? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E aí Jesus disse para ele com clareza que não foi sangue e nem não foi carne, né? E sangue, mas foi Deus vivo que revelou a ele, né? Que Jesus era o Filho do Homem, o Cristo, Filho do Homem. Por isso Jesus disse, né? Que ele ia confiar a igreja a Pedro. Falava, pois tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então aqui Jesus edificou a igreja através de Pedro, né? Através de Pedro. E ele disse que devido a Pedro, né, ser aquela pessoa que reconhecia Jesus como Filho de Deus vivo, o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Ele deu essa incumbência para Pedro, que Pedro edificasse a igreja, que ele ia fundar a igreja sobre Pedro, né? E aí, meus irmãos, quando a gente fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão. Se a nossa igreja é edificada na rocha do Senhor, né, que é o Senhor Jesus, Pedro significava uma pedra, né? Na rocha que é o Senhor Jesus, né? As portas do inferno não prevalecem sobre nenhuma igreja que é firmada na rocha que é o Senhor Jesus, né? A igreja séria, a igreja pregadora da palavra, a igreja ganhadora de almas, a igreja libertadora,
a igreja transformadora, né? Aquela igreja de mudança, de transformação, né? E aqui diz assim, meus irmãos, com clareza, as portas do inferno representa quem? Representa Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para destruir a igreja de Cristo, né? Quantas vezes o inimigo tem tentado destruir a igreja de Cristo, né? E este texto, meus irmãos, ele não quer dizer que nenhum crente, né, como pessoa, ou nenhuma igreja local, ou confederação de igrejas, ou denominação, né, jamais chegará a cair na imoralidade, né? Isso não quer dizer, né, nos erros, a cair nos erros, a cair nos erros da doutrina, a cair na apostasia. O que é apostasia? Cair na frieza, a falta de amor, né? Então, nenhuma igreja está isenta disso, não. E nenhum crente, como crente de Deus, também não está isento disso, não. Porque nós estamos aqui na terra, meus irmãos, e nós estamos sujeitos ao pecado. Jesus já levou o nosso pecado. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós sempre teremos que estar buscando a santificação para que a gente permaneça fiel diante de Cristo, né? Então aqui diz assim, né? O próprio Jesus predisse que muitos decairão da fé, e ele adverte a igreja que estão abandonando a fé neotestamentária e a voltar-se ao pecado ou sofrer pena da remoção do seu reino, né? Então ele adverte a essas igrejas que não está aí pregando o Novo Testamento, o Neotestamento, o Novo Testamento, não está pregando a palavra de Deus, está desviando a palavra do Senhor, né? Desviando a palavra de Deus, né? E ele disse assim que muitos às vezes decairão da fé. A gente está sujeito, a gente está aqui na terra, a gente é ser humano, a gente é carne, mas nós temos que buscar o que? Santidade. Buscar a cada dia a purificação, a santificação, para que nós possamos ser perseverantes, para que nós possamos ser persistentes na palavra do Senhor, né? Para que nós não possamos cair. Mas às vezes vai ter alguém que caia, né? O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito de apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres, né? E das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída, né? Então nós temos que estar na vigilância, né? Na vigilância o tempo todo, pelos falsos mestres, pela infiltração, né? E para que, pela apostasia, vigilante, meus irmãos, para que nós não deixamos que a apostasia caia sobre nós, que a infiltração do inimigo venha sobre as nossas vidas, né? Que nós não possamos deixar isso acontecer, né, no nosso meio, nas nossas igrejas, né? Às vezes a gente está vendo hoje, meus irmãos, eu não sou muito de igrejas que ficam assim, festas e mais festas. A gente está vendo igrejas hoje que está vivendo em função de festas. Em função, e aí você vê eles trazendo o mundo para dentro da igreja. Trazendo o mundo lá para dentro da igreja, né? Traz a discoteca, traz o que é feito lá no mundo, traz tudo para dentro da igreja. Entendeu? Outro dia eu ouvi do meu pastor, né, falando, e eu achei assim importantíssimo.
entendeu? Que o dia que a igreja dele passasse a ser um clube social, ele ia colocar, ele não ia colocar mais Igreja Batista Missionária, mas sim igreja ou clube missionário. Eu achei isso importantíssimo, que a igreja que a gente frequenta, meus irmãos, é uma igreja séria, é uma igreja abençoada, é uma igreja que a palavra, a seriedade dentro da igreja, a gente vê que existe, né? Então eu ouvi isso, e nós não podemos deixar isso acontecer mesmo não, senão nós vamos trazer o mundo para dentro da igreja, senão a nossa igreja vai virar um clube social, um clube de festas, né? Então, aqui diz assim, meus irmãos, com clareza, Deus, pela sua graça, pela sua sabedoria, pelo poder soberano, ele sempre terá o quê? Uma remanescente de crente e de igrejas e de cursos de toda a história de redenção, né? Ele vai ter sempre crentes, igrejas, né? Que vai estar dentro da redenção, que permanece fiel ao evangelho, que permanece fiel ao evangelho do original, né? Que é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Cristo e dos apóstolos, que experimenta o quê? A comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, a comunhão com o senhorio de Cristo, a comunhão com o poder do Espírito Santo, né? Na nossa vida. E aí, esse povo, meus irmãos, como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o quê? O poder do Espírito Santo contra Satanás. Por isso que o inferno não vai prevalecer sobre as igrejas. E o pecado, a doença, o mundo e as forças demoníacas vão cair. E essa igreja de Satanás, que Satanás, com todas as suas hostes, não poderão destruir, e nem Satanás não pode resistir a essa igreja, vai resistir contra Satanás. Essa igreja não vai aceitar Satanás destruir. Por isso que a gente fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que não prevalece? Aquela igreja que é firme, fiel no propósito de Deus, aquela igreja que é genuína no evangelho, na palavra de Deus, ela não vai deixar ser ludibriada pelo inimigo. Ela vai estar o tempo todo seguindo o evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vão estar orando no nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus para repreender essa apostasia que muitas vezes está no nosso meio, pessoas desviadas, né? No nome do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Assim como o Senhor falou na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos sustenta a cada dia, que não deixe, Senhor, que o inimigo infiltre nas nossas vidas, que a nossa mente possa cada dia estar firmada na presença do Senhor, que nós possamos a cada dia ser santificados diante de Ti, e que nós possamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, estar guiados a cada dia pelo Teu Espírito, ó Deus, e que o inferno não prevaleça mesmo sobre as nossas vidas, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Repreende, Senhor, a apostasia, repreende, Senhor, a falta de amor, repreende, Senhor, a infidelidade, repreende, Senhor, a infidelidade ao Evangelho. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional e gostaria que você estivesse compartilhando a outros para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. Amém? Um abraço aí a todos. Amém?